Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte pela Santa Cecília TV. Estamos ao vivo para todo o litoral paulista e pela internet também, para o mundo inteiro. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje é segunda-feira, 5 de outubro de 2015. Neste momento vamos atualizar e saber o que é notícia nos principais sites do Brasil. Essa manchete que você está vendo é do site do Terra. O Santos domina o Fluminense e vence com facilidade na Vila Belmiro, é o destaque do Terra. Globo.com, olha a manchete. 3-1. E o Santos está no G4, hein? Depois de quase 5 anos, 2010, 2011, 12, 13, 14, o Santos chega entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. O site agora é da Gazeta Esportiva. Verdão dá vexame e leva 5 em Santa Catarina. A outra manchete no dia hoje vem do Estadão. Corinthians empata com a Ponte e a diferença para o Atlético Mineiro diminui. E a outra manchete no Terra. Em clima de adeus por Osório, o São Paulo vence o Atlético do Paraná por 1-0. O jogo foi realizado sábado à noite no Morumbi. E tem também o futebol do interior. Jabaquara ganha do Olímpia com muita chuva e protesto pacífico. O Jabaquara venceu o Olímpia e agora volta a brigar para subir a Série 3 do ano que vem. Uma jornada ontem de gala do time do Jabaquara, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Meu caro Guido Bortolomazzi, um dos nossos comentaristas, boa tarde para você, tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Um final de semana muito bom para a Baixada Santista, né? Em termos de futebol, em virtude até dessas 2 vitórias do Santos em frente à equipe do Fluminense, um placar até que para alguns foi um placar muito alto, né? Porque o Fluminense é uma equipe bem armada, um time que tem uma boa defesa, e o Santos conseguiu mostrar mais uma vez a sua força no comando de ataque, fazendo 3 gols para cima da equipe do Fluminense. E com isso, depois de 187 rodadas do Campeonato Brasileiro, desde 2010, que o Santos não conseguia chegar no G4. E foi, né, e ainda com o técnico Dorival Júnior, naquela oportunidade, né? Dorival Júnior era treinador do Santos quando ficou no G4. Depois acabou saindo, foi campeão até da Copa do Brasil, e aí o Santos veio numa sequência complicada, e não sabia o que era ficar no G4. E agora, com a vitória de ontem frente à equipe do Fluminense e a derrota do Palmeiras, o Santos acaba ficando no G4 e todo mundo espera que de lá não saia. E o destaque também fica pro jogo do Palmeiras, né? Que lambança do árbitro, e como é que tá a arbitragem do futebol brasileiro? Os caras não estão se entendendo com nada, né? É impressionante, nós vamos falar muito a respeito disso. Muito bem. Deixa eu pegar o boa tarde também do nosso companheiro Luiz Roberto, né? O Luiz Roberto, na sexta-feira, quando dava aqui o nome do árbitro que ia apitar Palmeiras e Chapecoense, ele até citou. Precisa ser aquele que de vez em quando faz uma lambança. E não foram uma ou 2, não, várias durante o jogo Palmeiras e Chapecoense. Boa tarde, Luiz Roberto. Será que o Osório fica no São Paulo ou vai para o México? Não, vai com Deus, meu caro Edson. Vai com Deus. Se eu sou a diretoria de São Paulo, não tem esse negócio de esperar treinador, não. É um empregado do clube, apenas isso. Essa novela, não sei para que isso. Boa tarde, um abraço a quem nos assiste. Eu queria começar o programa de hoje, Edson, com a música do Miltinho. Não sei se você se lembra do seu tempo, do Guido também. Cara de palhaço, boca de palhaço, pinta de palhaço. Lembra dessa música? Lembro. Cara de palhaço, roupa de palhaço, pinta de palhaço. Lembrou o Jabaquara, Edson, na boa vitória 2-0. Essa música, se eu sou editor, eu já faço isso, mas deixa pra lá. Esse é o Jabaquara, vai Jabaquara. Eu espero que domingo esteja presente e prudente para mais uma vitória, se Deus quiser, e aí sim mostrar realmente a hombridade desses jogadores. Quanto à questão do árbitro do jogo do Jailson Macedo, o negão lá, vou te contar, mais pedido que segue tiroteio e cachorrinha de mudança, falei aqui na sexta-feira. Ele colocou na súmula, Edson, que não houve nada de anormal no jogo de ontem. Nada de anormal, meu amigo Edson Galegares. A súmula dele tá linda de morrer. É um cara de pau. Bom, eu escrevi no meu Face hoje que eu nunca vi, com mais de 30 anos que eu milito na imprensa esportiva, eu nunca vi um jogador ser expulso, já está no vestiário, e aí o árbitro mandar chamar o cara, porque falou, não, peraí, me equivoquei. Manda o cara vir de volta. E aí foram lá no vestiário, olha, volta. Mas por quê? Não, você não foi expulso. É a primeira vez que eu vejo isso. Sinceramente, nunca tinha visto. Olha, uma outra importante notícia, hein? Felipe Coutinho, machucado, Kaká, convocado pelo técnico Dunga para os 2 jogos iniciais
da fase, né, da Copa do Mundo, que são eliminatórias. O Brasil tem 2 pedreiras pela frente. A primeira delas é o Chile. E o Kaká foi convocado pelo técnico Dunga. Deixa eu pegar uma boa tarde do nosso Gustavo Franco, né? Hoje tem a enquete do dia e eu tenho a impressão que, mais uma vez, o telespectador vai interagir bastante com a gente. Tudo bem, Gustavo? Boa tarde. Tudo bem, Edson? Boa tarde. Boa tarde ao amigo telespectador. Participe da enquete do dia. Para hoje está previsto às 15 horas o sorteio da Copa do Brasil, sorteio de mando de campo. Então você acha que o Santos é melhor para o Santos fazer o primeiro jogo na Vila Belmiro ou fazer o segundo jogo na Vila Belmiro? Qual é a sua opinião? Primeiro fora, o primeiro dentro, o segundo fora? Isso, exatamente. Ou o contrário, né? Isso, exatamente. Então qual é a sua opinião? Qual que é o melhor para o Santos? Para participar é fácil, é só acessar o Facebook do Baixar Esporte, que é www.facebook.com/Baixar Esporte Show de Bola. Lá você pode enviar tanto a sua mensagem por escrito ou também a sua mensagem de áudio. Então participe e mande a sua opinião. Você sabe que tem muita gente que questiona isso, né? Fala assim, ó, é melhor jogar primeiro fora, depois em casa. Outros acham que é melhor jogar primeiro em casa, depois jogar fora. É realmente um assunto legal. Eu quero a opinião do telespectador. Lembrando que o sorteio hoje às 3 da tarde. Sorteio hoje às 3 da tarde. A bolinha pode cair. O primeiro jogo na Vila Belmiro já está determinado. Sim. O presidente Modesto Roma falou, olha, vamos jogar na Vila contra o São Paulo. Então a bolinha pode dar o primeiro jogo aqui ou o primeiro jogo no Morumbi. Então é por isso que a gente gostaria da opinião do telespectador. Meu caro Igor Ferreira também está com a gente nessa segunda-feira. O Santos, depois de quase 5 anos, chegando ao G4 novamente, hein? Para alegria da galera, o Santos agora com grandes possibilidades de ir para a Libertadores da América para o ano que vem. Tudo bem, Igor? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, a todos presentes aqui no estúdio. É uma alegria, ufa, né? Eu acho que isso é importante, o Santos no G4. Não é o que nós gostaríamos de estar comemorando, né? Comemorando sim a proximidade próxima ao time do Corinthians, mas o Santos derrapou nesse Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Gostaria de dar um destaque inicial, principalmente um jogador que eu acho que calou a minha boca, eu mordi a língua e eu vejo que cada vez mais parece vinho, Edson e Guido, parece como vinho. Quanto mais velho, melhor. É o nosso Renatinho. Que bela partida vem fazendo o Renato, com virada de jogo, com calma, com tranquilidade. Parabéns, Renato. Parabéns pelo futebol apresentado. Diferente do futebol apresentado no início da sua carreira, né? Mas eu acho que dá um controle no meio de campo do Santos Futebol Clube. Muito bem. Aproveitando que ainda está focado o Igor, né? Para a gente falar da promoção aniversariantes agora do mês de novembro. Estamos iniciando outubro, você tem até o final de outubro para participar. Se você faz aniversário em novembro ou alguém da sua família, um vizinho, um amigo que faz aniversário, você pode concorrer a um delicioso kit festas, né? Não é isso, Igor? É isso aí mesmo, é uma promoção da Daniele, da Torre Grill e da Deguste, uma promoção que nós estamos fazendo desde o começo do ano, que tem tido o maior sucesso. As pessoas me param na rua e falam como é que eu faço para ganhar, como é que eu faço para concorrer. E é bem simples, ou você manda um e-mail para nós aqui no programa, ou entre em contato lá na Daniele, falando com a Jéssica, pelo telefone 3371-2618 e concorre à disposição daquele kit festa para 30 pessoas. Você pode chamar o vizinho, pode chamar a família. Nesse kit de 30 pessoas contém um bolo, salgados, assados e fritos e um doce. A bebida fica por sua conta e eu pessoalmente vou entregar na sua casa esse kit festa. E não teria o trabalho de buscar, né? Não tem o trabalho de buscar. Recebe em casa ou no local da festa. Com certeza, só chamar os vizinhos, a família, que eu mesmo entrego pessoalmente. Então tá bom. Tá aí o telefone da doceria Daniele para você ligar até 1 da tarde e participar. Mesmo que você não faça aniversário em novembro, mas tem alguém da família, tem um vizinho, tem um amigo, então coloque o nome dessa pessoa e participe. Você falou a respeito do que você nunca viu, né? Esse negócio do jogador sair e ser expulso, vai pro vestiário e depois volta. Pela primeira vez. Aconteceu isso com o Pelé. Sim, mas eu não estava trabalhando. Não, você não estava trabalhando. Eu tenho falando mais de 30 anos. Mas eu acho, eu tô falando porque eu acho que é uma coisa inédita. Inédita que eu digo que você nunca ouviu falar que um jogador foi expulso, ele foi embora pro vestiário, saiu, tirou as chuteiras, aí vai o representante, corre no vestiário e fala, não, o árbitro mandou você voltar. Até parece cantor, né? O cara vai cantar a última música, volta. E aconteceu isso com o Pelé, o árbitro expulsou o Pelé numa partida, que era uma partida comemorativa, e aí o que aconteceu? A torcida ficou doida, expulsaram o árbitro e mandaram o Pelé voltar.
Isso é verdade. Isso aconteceu realmente uma excursão que o Santos realizou. Mas em termos de participação minha como jornalista esportivo, eu nunca tinha visto um jogador já no vestiário, em campo até poderia ser. Peraí, não foi e tal, deixou de ser. Mas o cara já ir pro vestiário e aí corre, chama. Já imaginou se o cara tá tomando banho? Tem que esperar mais uns 10 minutos. E a imagem do Egídio voltando, ela é feia. Ela no caso, para a arbitragem nacional, ela é horrível, né? Você mostra o jogador lá dentro do túnel, voltando, correndo, e ele volta. Mas eu falei que eu peguei só na bola. Quer dizer, se a moda pega, filho, ninguém é mais expulso. Isso aí foi uma lambança realmente que vai ficar na história da arbitragem. Olha, meus amigos, você não tem Sky na sua casa ainda? Então por que você não compra Sky pré-pago? Sabe como é que é Sky pré-pago? Você compra o aparelho, ele fica seu. Você paga 12 parcelas de R$ 59,90. E durante um ano, você ainda ganha 91 canais gratuitamente. Após um ano, o aparelho é seu, você não precisa ficar pagando a mensalidade, você só vai pagar o pacote que você comprar. Pode ser 90 canais, 100 canais, aí fica a seu critério. Mas o aparelho é seu. Então ligue agora e peça sua Sky. Tem a melhor programação, tanto para a criançada, para as mulheres, para os homens. É uma programação completa. Sky. Tem 2 telefones, esse também da Sky Litoral, para você ligar. Sky, a melhor TV por assinatura do Brasil. Sky, você na frente sempre. Edson, Luiz Roberto. Duas informações. Petkovic não é mais treinador do Criciúma. 7 jogos sem vencer. O pessoal lá do Criciúma, Michele Veiga na diretoria, mandou o Petkovic embora. Eu estou olhando aqui na súmula do árbitro, observações eventuais. Abre aspas. Nada houve de anormal, fecha aspas. No campinho aqui das observações. Nada houve de anormal. Então só você e o mundo viu, Edson. Mais ninguém. Muito bem. Uma pausa rapidinho, continue participando. O que você acha melhor? O Santos jogar a primeira contra o São Paulo na Vila e a segunda lá no Morumbi? Ou jogar a primeira no Morumbi e decidir na Vila Belmiro? Tem gente que acha melhor sair jogando em casa, hein? A responsabilidade pro outro vai ficar maior. Então, é uma polêmica, né? Que a gente gostaria de ouvir a opinião do nosso telespectador. Participe, a gente volta já já. Estamos de volta para falar muito de Campeonato Brasileiro, falar de eliminatórias de Copa do Mundo, de Campeonato Paulista também. O Santos Futebol Clube, hein? Tanto faz a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil. O Santos está nas duas com grandes possibilidades de chegar à Libertadores da América. Mas antes disso, eu quero dar aquele recado importante da Friocar. Você está com problema no ar-condicionado do seu carro? Leve na Friocar. O ar tá legal, tá geladinho, mas você já fez a troca do filtro ou a limpeza do filtro do ar-condicionado do seu carro? Ainda não? Então, meu amigo, preste atenção, porque é uma coisa muito séria. É uma questão de saúde. A cada 6 meses, você precisa trocar o filtro de ar-condicionado do seu carro. Veja essa dica da Friocar. Dicas automotivas Friocar. A melhor importância de fazer a revisão do ar-condicionado do seu carro é a saúde da sua família, né? Trocando o filtro 2 vezes no ano, pelo menos. Olha o estado do filtro, bem sujo, já há alguns anos sem trocar, e o novo, uma diferença muito grande. A troca é bem rápida, na faixa de 10, 15 minutos, e o benefício vai ser bem melhor para a sua família. Dicas automotivas Friocar. 1.500. Você viu como aquele filtro preto, carregado de pó, ácaro, bactérias? Isso a cada 6 meses você precisa trocar. Porque você respira aquele ar. Seu filho, sua esposa, sua mãe. Então, não pense 2 vezes. É uma questão de saúde. A cada 6 meses, troque o filtro do ar-condicionado do seu carro lá na Friocar, que tem promoção. Custa R$100. Pagando à vista, você tem 10% de desconto. Isso é apenas R$90. Friocar tem 2 lojas, uma na Praia Grande, na Avenida Roberto de Almeida Vinhas, 2135 na Vila Guilhermina, e a outra loja ali pertinho da Igreja Matriz em São Vicente, na Rua Marquês de São Vicente, 213. Friocar, ar-condicionado automotivo e direção hidráulica. Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro, mais uma rodada, faltam agora 9 rodadas para acabar o Brasileirão. Na tela, vamos ver o que aconteceu no final de semana e como ficaram os números do campeonato. Vamos lá.
Olha, jogos importantes no sábado. O Inter bateu o Sport 2-1. E o Coritiba tomou de 3 do Atlético Mineiro lá em Curitiba. À noite, o São Paulo derrotou o Atlético do Paraná por 1-0. O Flamengo ganhou do Joinville 2-0. Tivemos também... Falha de arbitragem nesse jogo, Também, o cara amorteceu a bola com o braço. Avaí e Vasco 1-1. Muita polêmica no jogo também. Santos 3-1 do Fluminense. Corinthians e Ponte 2-2 em Campinas. Cruzeiro e Grêmio ficaram no 0-0. Goiás perdeu para o Figueirense 3-2. Resultado surpreendente, hein? A zebra da rodada. E a Chapecoense, hein? Não perdoou o Palmeiras 5-1. E agora os números do campeonato. Corinthians 61. Atlético 56. Caiu para 5 pontos a diferença no campeonato. Guido. Não, eu acho que é uma diferença que os dois times já estavam, pelo menos, prevendo, né? Vai ter essa briga até o final do Campeonato Brasileiro. Jogar em Campinas não é fácil, muita gente perdeu lá. O Corinthians conseguiu, para mim, um baita do resultado, perdendo o jogo, acabou empatando. E a vitória do Atlético Mineiro em cima do Coritiba, eu também já tinha até noção de que o Atlético Mineiro tinha mais time, tem mais time. E o resultado, para mim, foi lógico, a vitória contra a equipe do Coritiba. Mas é daqui a 5 rodadas. Atlético e Corinthians, né? Mas daqui antes dessa rodada vai ter jogos ainda que o Corinthians vai perder pontos, que o Atlético vai perder pontos. Tem muito jogo pela frente aí, jogos importantes. Bom, o Grêmio ficou em terceiro com 52 e o Santos agora, depois de 5 anos, consegue chegar no G4, em quarto lugar agora com 46. São Paulo também tem 46, com um saldo melhor. Deixa por enquanto aí, Guilherme, só para me fazer uma pergunta pro Igor aqui. Se bobear, o Santos chega no Grêmio, hein, ô Igor? Vai beliscar a terceira vaga se bobear, hein? Sim, confronto. Agora. Santos e Grêmio lá. Quarta-feira que vem. Acho que quinta-feira. Quinta-feira que vem. A chance que o Santos tem de passar o Grêmio é justamente fazendo um bom jogo lá fora e ganhando, que só ganhou uma partida no Brasileiro até agora, né? Então, para mostrar que realmente recuperou essa força total, é ganhando do Grêmio lá no Olímpico, que é um jogo difícil. Você imagina, ele só ganhou um jogo fora. Sim, então. Tá em quarto lugar. Você imagina se ele tivesse feito uma bela campanha lá fora, com os jogos lá fora. Sim, né? A gente só lamenta essa comemoração do Santos, nosso torcedor do Santos aqui, né? Comemorar uma entrada no G4, que é muito pouco pela grandeza do Santos Futebol Clube. Né? Mas você sabe que tem todo um critério que a gente analisa no futebol. O Santos está em ascensão agora. Poderia acontecer do Santos estar em baixa, porque começar bem e não ia se segurar como a maioria dos times estão em baixa agora. Você pode reparar que o Corinthians começou agora a dar uma vacilada, o Atlético Mineiro deu uma vacilada, estão se segurando também, e aí as coisas estão se achatando. O Grêmio com a Copa do Brasil também deu uma vacilada, o Inter de Porto Alegre agora vem subindo de novo, então é um campeonato complicado. Bom, o São Paulo tem 46 pontos e briga com o Santos pela vaga da quarta vaga, hein, Luiz Roberto? Lógico, a briga vai continuar, Edson, isso aí queira ou não queira. Junto com o Palmeiras. Vai continuar. Virando a tabela agora. O Palmeiras tem 45, também está na briga, né, Gustavo? Pega a Ponte Preta no próximo jogo em casa, né? Então, pode ser que até passe o Santos, dependendo dos resultados. Outro que está na briga é o Flamengo, 44. O Inter de Porto Alegre também com 44. Está brigando aí pela quarta vaga do Campeonato Brasileiro. Nós temos a Ponte Preta com 41. O Sport também chegando com 40 pontos na competição. O Atlético do Paraná ficou com 38. Fluminense 37. Cruzeiro 37, Chapecoense 34, o Avaí foi para 33 pontos na competição. Coritiba também com 33 e os 4 últimos aí. Goiás 31, aliás tem um convidado nosso aqui que trabalhou muito tempo lá em Goiânia e vai falar se o Goiás realmente cai ou não cai, né? Goiás tem 31, o Figueirense tem 31, o Vasco tem 27, o Joinville 24 pontos na competição. Você falou do Goiás? O presidente lá soltou os cachorros para cima do jogador lá na entrevista coletiva. Falou que é um absurdo eu fazer tudo o que eu fiz por esse jogador, eles me retribuírem dessa forma. O negócio ficou feio. Próxima rodada do Brasileirão. Daqui a pouco a gente mostra a próxima rodada. Tá aí os números da competição. Bom, eu falei que um dos convidados nossos aqui, ilustre convidado, é um amigo que há muito tempo não vinha aqui e hoje, para nossa alegria, está de volta. O telhado ele também trabalhou lá no Goiás. Aliás, ele trabalhou no Santos, trabalhou em muitos times, não só no Brasil, fora também.
E olha, parece que tá igualzinho, né? Que nem vinho. Quando passa o tempo. Puxa saco, cara. Os cabelos são iguais. Né? Os nossos já não são os mesmos. Mas o dele continua igual ainda. Meu querido Geninho, prazer tê-lo aqui com a gente, fazia tempo. E a gente tava com saudade já. Tudo bem, Geninho? Obrigado pela presença, viu? Um abraço a vocês. Prazer muito grande rever os amigos, né? Você, o Guido, né? Todo mundo aqui. Há muito tempo, realmente, eu não vinha no programa. Essa vida de cigano, né? Fico mais tempo fora de Santos do que em Santos. Né? Agora que estou dando um tempinho para mim e tendo a oportunidade de conversar com os amigos. Prazer sempre muito grande mesmo conviver com as coisas aqui de Santos e com os amigos aqui de Santos. Bom, Geninho, a gente vai te explorar muito, né? Temos aí um pouco mais de meia hora de programa. Eu quero que você fale bastante. Campeonato Brasileiro, Geninho, que análise você está fazendo atualmente? Pode até colocar os números ali para o Geninho, rapidamente, desse pelotão dianteiro aí. Você acha que a briga é Corinthians e Atlético? E essa briga, o Atlético chega a ser campeão ou é muito difícil o Galo conseguir essa proeza, Geninho? Não, é difícil, não é fácil não. Eu acho que o Corinthians vem mantendo uma regularidade. Esse resultado que ele conseguiu em Campinas, para quem acompanha o futebol de São Paulo, sabe que é um resultado normal. O Corinthians invariavelmente se enrosca com a Ponte, isso é histórico. Vamos ter um confronto direto, né, mais na frente, lá em Minas, Atlético e Corinthians. Eu acho que esse jogo vai ser decisivo para o campeonato. Mas eu acho que está aí, se você for fazer em termos de percentual, uns 70% para o Corinthians, uns 30% para o Atlético. Ainda tem chance, mas não é aquela grande chance. Né? O que dá ao Atlético, talvez essa grande chance, desse percentual ainda é o fato de ter o confronto direto, lá em Minas. Agora, você como treinador, deve dar aquele frio na barriga. Você fala, pô, faltam 9 jogos para ser campeão, no caso do Tite, né? E o Atlético vem aqui, o Atlético chegando. Aquilo deve dar uma ansiedade terrível. Eu acho que no futebol, 9 jogos é uma eternidade. É uma eternidade. Agora, eu digo sempre que no futebol, você começa a fazer as suas contas quando faltam 10 rodadas para acabar. Antes, tudo é bobagem. Porque tem uma gangorra muito grande, nós estamos vendo... Nem tanto na frente, que o Corinthians vem se mantendo, mas ali para entrar entre os 4 da Libertadores é um entra e sai, um entra e sai. Lá no fundo, o Vasco e o Joinville vêm se mantendo, mas o resto é um entra e sai, um entra e sai. Agora sim, você começa a fazer umas contas. Mas o que acaba sendo definitivo são as 3 últimas rodadas. Essas 3 últimas rodadas, você perde sono, né? Quem está na briga, realmente vive um estresse no pico, e a não ser que você tenha uma grande vantagem, é complicado mesmo. Bom, Geninho, enquanto você faz a pergunta para o Geninho, a gente vai colocando as imagens da vitória do Santos contra o Fluminense de ontem, para a gente também fazer uma análise do próprio Santos na competição. Vamos lá, Guido. Queria saber do Geninho o seguinte, até como treinador, Geninho, quando você tem um time na ponteira ali, está brigando pelo título, com uma margem pequena ali de 5 pontos, que é o caso do Corinthians para o Atlético Mineiro, como é que você trabalha os jogadores? Porque quem vem de baixo, aqueles times que estão embaixo, estão querendo subir, a motivação é uma. Quem está em cima para se manter na primeira colocação, o clima é outro. Como é que é o trabalho para os jogadores? Não, é um trabalho difícil nas duas situações. Né? Você tem que manter essa motivação no pique. Aquela turma que vem embaixo, você tem que fazer que o jogador acredite que ele pode chegar, que não pode haver em momento nenhum o desânimo, de que independente que seja a situação ou quanto seja a diferença, você tem condição de chegar. E para quem está em cima, é um trabalho difícil, não é um trabalho fácil. Você manter o jogador no pique total. Mas você tem que ir mostrando para ele que ele está chegando no objetivo. Que, pô, é que nem uma maratona. O cara correr 45 quilômetros, falta 5, o cara afrouxa. Não tem jeito. Já que você correu 40, vamos correr esses últimos 5. Então é o seguinte... Mas é um trabalho que tem sido feito, desculpe, no dia a dia. Vai parar o campeonato agora uma semana. O Tite falou que não gosta. É ruim. Ele achava que tem que continuar, apesar de ele ter os dois laterais. Essa parada é muito boa para quem está correndo atrás. É pro Galo, então, pro Atlético? Para quem vem bem, não é bom parar. Para quem vem bem, por exemplo... Vamos falar o caso específico. Vou citar 2 times, né? 2 rivais. Corinthians e Santos, ruim. Ruim a parada. Quer dizer, bom para você recuperar jogador, muito bom para recuperar jogador, muito bom para você dar um descanso nessa maratona, que é um sacrifício danado, você fazer quarta, domingo, daqui a pouco você tem foco. O caso do Santos, ele tem um foco de Copa do Brasil.
junto, mas vem vindo aí numa campanha que já o colocou entre os 4, então ele está brigando em 2 frentes. É um time que vem vindo muito bem. Quando a coisa vem vindo muito bem, não é bom parar. Relaxa. Não vou dizer que relaxa, mas de repente perde o pique. Mas ele vai ter o Giovânio de volta, Geninho, que estava no Não, é o que eu disse para você. Muito bom para recuperar jogador. Eu estava vendo o Dorival, né, falar de desgaste, de perda, e eu acho que ele está falando com toda a razão. Mas eu acho que pro pique que o time vinha vindo, o Santos está numa fase tão boa que ele troca e não para. O Neto Berola tentando fazer o gol. Não, ele troca e não para. Isso é bom. É isso mesmo. Eu, por exemplo, aí é uma opinião minha, particular. Quando eu estou bem, quando eu estou na frente, quando o meu time vem embalado, eu não quero parar. Eu não quero parar. Porque eu já vi, eu estou no futebol aí há 40 e tantos anos, né? Quase 50 já, 40 e lá vai fumaça. Eu já vi vários casos acontecerem de equipes que vêm muito bem e na parada não retomam. E para quem é bom, então? Para quem não vem bem. Para quem não vem bem. Você tem tempo de arrumar a casa, de acalmar. Quando eu estava entrando aqui, vocês estavam citando a situação do Goiás. Eu trabalhei lá, é complicado trabalhar em Goiás. A torcida do Goiás é uma torcida altamente exigente. Por Goiás ter conseguido uns tempos atrás algumas coisas, né? Nós chegamos num ponto que eu tive lá, a fazer Libertadores, a ser 3º colocado no Campeonato Brasileiro. O Goiás já fez ótimas campanhas, já fez uma recuperação com o Cuca num segundo turno maravilhosa. Então, fez com que a torcida do Goiás seja uma torcida exigente. Para o Goiás é bom parar. Porque esse momento de pressão, se o Goiás tivesse que jogar já agora na quarta-feira, com essas declarações dadas pelo Rassi, que é o presidente, é complicado. Para o Palmeiras também foi bom, depois de ter tomado de 5 ontem, dar uma parada? É bom. É bom. Você tomar um time grande, tomar uma chacoalhada de 5 é bom parar. Eu acho que pro Palmeiras não, porque o Palmeiras vai ficar uma semana aquele barulho no ouvido, né? Não, é claro. Aquela locomotiva no ouvido. Não, um time grande vai conviver com esse resultado na cabeça. Mas vai dar tempo pro treinador corrigir, trabalhar, ajeitar. Tempo de trabalho para treinador, olha, é como se fosse transfusão de sangue. Tempo de trabalho para treinador é a transfusão de sangue. É a hora que você tem tempo de arrumar as coisas, é a hora de você ter tempo de treinar um encaixe, é a hora de você ter tempo de corrigir algumas coisas, de trabalhar algumas coisas. É muito bom, muito bom. Agora, para um time que está azeitadinho, como o Santos, fazendo umas coisas simples, o Santos joga um futebol muito simples. Muito simples. Mas muito bem feito. Muito bem feito. Está azeitada as coisinhas. Você vê, quem puxava muito a velocidade era o Giovânio. O Giovânio saiu, quem puxa? O Gabigol. Não está o Gabigol? Quem puxa? O Berola. Tem a peça. Né? Tem a peça. Tem quem enfia e quem vai. Não joga Lucas Lima. O Marquinhos Gabriel entra, está dando conta no recado. Enfia a bola. Tem a característica de enfiar a bola. Né? Então, essa hora a parada é ruim. Eu acho. Eu não gostaria. Se eu fosse o Dorival, eu não gostaria de parar. É claro que ele, né? Ele vai ter a chance de recuperar vários jogadores importantíssimos. Ele vai tentar, ele é uma pessoa inteligentíssima, ele vai tentar manter a motivação desse grupo, ele vai tentar manter esse alto astral do grupo, e eu torço para que isso aconteça. Mas é ruim. Agora, eu não gosto de parar. Esse confronto com o São Paulo, você atribui favoritismo ao Santos no momento? Na Copa do Brasil mata-mata? Ou é uma outra competição? Mata-mata não, é uma outra competição. Se você pegar um dia ruim, que nem pegou o Palmeiras, você perde a competição. Porque não vai acontecer toda hora o Palmeiras tomar de 5. E para Chapecoense. É uma por ano, viu? O Palmeiras mas vou falar uma coisa. É complicado jogar na Arena Condá. Não, tudo bem. Eu já fui jogar lá, Guido, na época que aquilo ali chamava Índio Condá, o campo. É um terror jogar lá. É uma pressão danada, é uma torcida fanática, é um campo encaixotadinho, e o time lá cresce tanto que, se você for ver o percentual de aproveitamento da Chapecoense dentro de campo, se a Chapecoense tivesse esse aproveitamento um pouquinho melhor fora, ela estava lá em cima. É complicado jogar lá. Agora, o Palmeiras falhou muito, né? Falhou muito, e aquele negócio, tudo dando certo. A bola batia num, sobrava para o outro. Né? E se você pega um dia desse no mata-mata, vai embora teu outro. Eugênio, só uma pergunta. Né? Duas perguntinhas aqui. O Guilherme lembrou bem. O Gustavo lembrou bem. 5-1 tomou o Inter lá, na Arena Condá. Só para lembrar o ano passado. E o Palmeiras sempre, uma por ano, leva uma sapecada. Levou aquela do Goiás, até hoje não esquece. Esse é o verdadeiro futebol brasileiro que nós estamos vendo no Campeonato do Brasil, na tua opinião? Não é isso que nós temos no momento.
compactar. Que nota você daria para esse futebol brasileiro? Não, eu acho que o futebol brasileiro, eu acho que sempre foi bom. Eu acho que muita coisa atrapalha o futebol brasileiro. Eu tenho uma maneira de pensar um pouco diferente de muita gente, vai contra o que muita gente diz. Eu acho que o futebol brasileiro, a turma diz, o futebol brasileiro está desatualizado, o treinador brasileiro está desatualizado, e o futebol brasileiro não é mais aquele futebol. O futebol brasileiro não é mais aquele futebol porque ele deixou de jogar do jeito que ele jogava. O futebol brasileiro deixou de ser o futebol brasileiro quando ele começou a imitar as coisas lá de fora. Todo mundo lá fora respeitava o futebol brasileiro pelo jeito que o futebol brasileiro era. Na sua individualidade, buscando sempre à frente, e jogando, e não ligava se tomava 3 gols porque ia lá fazer 5. Esse era o futebol brasileiro, todo mundo tinha medo do futebol brasileiro. O futebol brasileiro começou a imitar a Europa. Hoje nós vamos compactar, fazer 2 linhas uma de 4, uma de 5 e um homem na frente, às vezes 2 linhas de 5 sem ninguém na frente. Hoje você vê atacante de altíssima qualidade descer com lateral até o fundo. Esse é o futebol, não é o futebol só brasileiro, não. É o futebol que se pratica praticamente no mundo todo. Você vê, na Europa toda, o jogador vem no fundo, o outro vem no fundo. Baseou-se, hoje, primeiro não perder. Vamos neutralizar o adversário, vamos marcar para depois jogar. Então nós vamos sofrer nas eliminatórias, né, querido? Então saiu. Nós vamos sofrer. Concordo plenamente com você, nós vamos sofrer sim. Vamos sofrer e vamos sofrer bastante. Porque eu acho que nós perdemos a característica principal do futebol brasileiro. Não existe esse negócio de desatualização, porque todo mundo vê todo mundo. Se você for levantar os treinadores que estão trabalhando na Europa, 80% deles têm mais de 60 anos, 65 anos. Os treinadores? Os treinadores. Tem muito pouca gente jovem lá, iniciando aquelas coisas todas. O Brasil talvez seja o país que mais está colocando gente nova no mercado. E tem alguns muito bons. Graças a Deus nós temos alguns vindo aí muito bons. Você pode citar alguns, Geninho? Pode citar alguns jovens? Eu acho que o filho do Nelsinho, Eduardo. O Eduardo, muito bom. O Guto é um bom treinador. Dorival é um bom treinador. Eu acho que nós temos vários treinadores jovens de qualidade. Tá? O rapaz que estava trabalhando no Atlético Paranaense e que foi dispensado de uma maneira maluca, é um treinador de qualidade. Então nós temos aí uma moçada que vem vindo bem. Agora, eu acho que nós perdemos um pouco a característica do futebol. Hoje se trabalha muito em 30 metros, que eu acho que é uma coisa boa, se trabalha muito em campo reduzido, que é uma coisa boa, mas deixou de se fazer algumas coisas que se fazia muito no futebol brasileiro. Se trabalhava demais fundamento, às vezes, no futebol brasileiro. Hoje não se trabalha muito mais fundamento, não. Hoje, se você for ver um apanhado, e é isso praticamente a maioria dos times, o Santos um pouco menos, que é um time que joga mais buscando o contra-ataque. O Santos se baseia basicamente em ser atacado. O Santos adora ser atacado para poder enfiar uma bola. Rouba com 3 toques, ele está fazendo o gol do lado de lá. Mas a maioria dos outros times estão jogando só em bola parada. É bola do lado levantada na área, é escanteio, é falta lateral. Acabou aquele 1-2 pelo meio. Não falta qualidade aí, velho. O problema é de qualidade, né? Não se trabalha mais isso, Guido. Não, mas se não aparece qualidade, não adianta nada. Tem que se inventar. Não adianta aparecer qualidade e você não trabalhar a qualidade. Não, mas se não tem qualidade... Não adianta. Não, tem qualidade. O jogador brasileiro não deixou de ser qualidade. Por que ainda vem buscar Pode ser que falta qualidade no treinador. Por que Não, é que a maioria dos caras ficam preocupados em perder emprego, fica também todo mundo jogando para não perder, resultado, né? Pelo resultado. E hoje, a primeira coisa que o jogador aprende é marcar. Atacante tem que marcar. Atacante tem que marcar até o fundo. Então todo mundo tem que marcar, porque se criou uma filosofia dentro do futebol que o negócio é não tomar gol, é não perder. Vamos fechar, depois a gente sai jogando, arrisca um chute de fora, algum jogador cria uma jogada individual, e quando ele cria uma jogada individual, ele é altamente decantado, porque isso está se tornando uma raridade dentro do futebol nosso. Primeiro você via isso toda hora, agora você vê muito menos. Né? Mas o negócio é esse, não se trabalha às vezes para você entrar. E mesmo porque não é só que não se trabalha, é que a frente da área está fechada, está congestionada. Está cheio de gente ali. O time do Corinthians, ele tem essa característica. Está cheio de gente. O Corinthians fazia, aí começaram a marcar, ele parou de fazer um pouco menos. Ele começou a fazer gol com o homem vindo de trás, o volante vindo de trás. Ele trazia todo mundo, o atacante puxava, o meia caía pelo lado,
uma coisa que o Barcelona fez o ano passado, fazia com o Guardiola de uma maneira facílima. O Barcelona rodava, não jogava com atacante fixo, os atacantes vinham para o meio, iam para o meio, entrava o lateral, entrava o volante. Era sempre uma bolinha. Você sabe que essa dica aí, quem deu para os treinadores foi o técnico de São Paulo, né? O Osório? O Osório. Mas deixa eu só retomar esse assunto aqui, mas eu quero dar um recado primeiro. Do Posto Village. Você vai abastecer seu carro ou sua moto, abasteça com qualidade. O Posto Village, a gente recomenda porque é o mais tradicional de São Vicente. Lá você tem a certeza e a garantia de estar colocando um combustível de qualidade e com preço imbatível, tanto na gasolina como no etanol. Posto Village, o mais tradicional de São Vicente, fica na Avenida Presidente Wilson, 823. Posto Village. Olha, rapidinho, deixa eu pegar aqui o depoimento do Gustavo Franco em relação ao nosso telespectador e a gente volta para continuar com o Geninho aqui falando de Santos, falando de Campeonato Brasileiro também. Vamos lá. Lá, Edson Lucas Souza de Santos, ele diz o seguinte: acho que o Santos decidindo o segundo jogo na Vila é melhor, apesar de que contra o Corinthians o primeiro jogo foi na Vila Belmiro e conseguimos eliminar eles. André de Santos, o São Paulo não elimina o Santos em mata-mata há 15 anos, nesses 15 anos foram 6 confrontos em mata-mata e o Santos ganhou os 6, pode ser até as 2 no Morumbi, que o Santos passa por cima do nosso freguês São Paulo. William Campos de São Vicente, o Santos decidindo o segundo jogo na Vila é melhor, é pelo menos empatar com gols no Morumbi no primeiro jogo e com certeza o Santos chega na final. Opinião do William Campos. Muito bem. É rapidinho, uma pausa, eu volto já já. Eu queria a opinião do Igor também. Você acha melhor jogar a primeira na Vila contra o São Paulo na Copa do Brasil ou no Morumbi? O Igor vai responder daqui a pouquinho e a opinião do Geninho, como treinador, importantíssima a opinião dele também. Eu volto já. De volta recebendo aqui hoje o técnico Geninho, né? Falando muito sobre o Santos, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e vai falar um pouquinho de seleção brasileira também. Ô Igor, você disse que o Santos tinha condições de caminhar simultaneamente em 2 canoas ao mesmo tempo. Uma na Copa do Brasil e a outra no Brasileirão. Você tinha razão. O Santos está na semifinal da Copa do Brasil e já chegou ao G4 no Campeonato Brasileiro. Agora é hora de optar por uma ou por outra ou continua na mesma barca? E a outra pergunta, é melhor jogar primeiro com o São Paulo na Vila ou no Morumbi? Acreditado, né? Quando o time está ganhando não se mexe, eu acho que o Santos deve continuar com o pé nas 2 canoas. É lógico que chegando lá na frente, né, passando pelo São Paulo, a tendência é dar atenção especial para a Copa do Brasil, que o Santos acaba não entrando direto para a Libertadores. Particularmente, o Santos, até o professor Geninho aqui falou uma coisa interessante, o Santos, para ser efetivo, ele precisa que o time ataque ele, né? Então o São Paulo, eu prefiro que o primeiro jogo fosse no Morumbi, que o São Paulo vai ter que sair para o jogo e o campo grande, há a possibilidade daquelas colocadas de bola do Lucas Limas e talvez a volta do Giovani. Então eu prefiro, particularmente, o primeiro jogo no Morumbi. Agora, e o Geninho, como técnico de futebol, experiente, você gostaria de jogar primeiro sorteio daqui a pouco, 3 da tarde? Jogar primeiro com o São Paulo na Vila ou no Morumbi? Pelo jeito do Santos jogar, eu gostaria de jogar primeiro na Vila. Eu gostaria de jogar primeiro na Vila, independente do que possa acontecer aqui. Porque se o Santos levar um 0-0, que não é um grande resultado aqui na Vila, é uma beleza para o Santos lá. Uma beleza. O 0-0, para quem vai na casa do adversário no segundo jogo, é muito melhor. Você se obriga o adversário a fazer o resultado. E aí sim, o São Paulo saindo para jogar vai facilitar o Santos. Se o Santos aqui na Vila, que eu acho que ele tem totais condições de fazer, ele faz um resultado mínimo em cima do São Paulo, no Morumbi, com aquele tamanho, ele vai trazer o São Paulo para cima dele. Então, ao contrário do que muita gente pode pensar, o empate de 0-0 Santos e São Paulo na Vila é melhor um bom resultado? É melhor para o time da casa do que para o visitante. O 0-0 é. Porque se você fizer um gol lá, acabou, 1-1 é teu. 1-0 é teu, 1-1 é teu. 2-2. 2-2, você joga toda a responsabilidade para cima do adversário. Você não pode sair perdendo em casa. Então a primeira seria melhor então jogar em casa, primeira partida. Eu gosto de jogar primeiro em casa. Luiz Roberto, só pergunta ao técnico Geninho, que trabalhou por último no Ceará, o último clube que ele esteve até então. É verdade, eu tô que nem o Geninho, tô na mesma. Assina aqui, a minha cartilha é o São Paulo, meu caro Igor, jogar a primeira fora. Primeira, vim aqui na casa do Santos, levar logo uma sapecada, isso que nem tá falando aí o telespectador, leva mesmo, São Paulo é freguês. Cuidado! O 0-0 é bom, o Geninho falou bem, é bom pro time da casa. Mas o 1-1 é perigoso. Não estou falando que o Santos tem que fazer um 0-0 aqui, claro não, que pelo amor de Deus. Eu acho que o claro. Santos tem condição de fazer um bom resultado aqui. A performance do Santos na Vila está sendo ótima. Está sendo ótima.
Eu só acho que a Copa do Brasil é meio complicado. Se o Santos pegar um dia meio errado e ele fizer um empate aqui, eu acho que ele tem condição de decidir lá. Ô, Gílio, o que você acha do Osório, por exemplo? E qual é a sua opinião a respeito dos clubes brasileiros trazerem treinadores sul-americanos ou até estrangeiros? Não, eu não sou contra, não. Eu acho que se tiver que trazer, tem que trazer. Só que eu acho que tem que trazer o cara e não da maneira como estão trazendo. Estão trazendo os caras e querem o resultado, que os caras tenham o resultado imediato, como querem do brasileiro. Então, quem quiser apostar num treinador de fora, ele tem que mudar a cabeça. Os diretores têm que mudar a cabeça. Traz um cara um pouco... Quer contratar? Traz um cara um pouco antes. Deixa o cara vendo o que ele vai enfrentar. O que ele vai enfrentar. Contrata e deixa, por exemplo, bota um interino ou alguma coisa e deixa o cara ali do lado vendo alguma coisa para ele conhecer um pouco o futebol e dá tempo para ele. Não cobre o resultado dele imediato. Porque se cobrar o resultado imediato, ele não vai se sustentar. Nós tivemos já 3 oportunidades com um treinador de muita qualidade. Teve o Passarella no Corinthians, não aguentou o tranco. Teve o Gareca no Palmeiras, não aguentou o tranco. E o Osório agora está aquele negócio. Ele ganha uma, ele vai... Ele teve uma retaguarda muito boa da imprensa, que é o que está sustentando o Osório até agora, porque senão, se fosse um treinador normal, já tinha dançado no São Paulo há algum tempo, pelos resultados que às vezes tem conseguido. E ele está tendo dificuldade de implantar o método dele. Eu acho que não é ruim, essa rotatividade dele não é ruim, a maneira como ele pensa o futebol não é ruim. Só que ele está fazendo isso no meio de um campeonato brasileiro. É complicado para o cara que vem de fora. Como é complicado para o brasileiro que vai fora pegar um campeonato em andamento com a filosofia dos caras do lado de lá. Mas é por isso que ele criticou a diretoria, porque falaram que aquele time seria mantido. E em meio ao campeonato, venderam metade do time. Não, mas não é só mudar o time. Eu acho que se tivesse mudado o time, ele estava fazendo a rotatividade do mesmo jeito. É a filosofia do trabalho dele. Ele quer ter o grupo todo, ele quer ter pelo menos 18, 20 jogadores em condição de jogar. Tá? Mas não é essa a cabeça do brasileiro. A cabeça do brasileiro é: não me interessa quem vai jogar, eu quero ganhar. Você deixaria o Milton Cruz, então, como treinador e ele... Não, eu estou falando não só no São Paulo. Estou falando em qualquer lugar. Tá. Dá tempo para o profissional que vem de lá dar uma conhecidazinha no que ele vai pegar. E principalmente, quando esse profissional... Claro, você não vai deixar o cara aqui 6 meses, 1 ano, vendo o jogo para depois contratar ele. Ele vai ficar um período, 1 mês, no caso. Vem antes, um pouco antes. Agora, esteja preparado para as oscilações que o time vai ter, até o cara ter o time na mão, até a filosofia dele ser entendida. É claro que vem um cara da Sul-América, é muito mais fácil, porque o espanhol não é bicho de 7 cabeças para o brasileiro. Né? Agora, se querer trazer um do lado de lá que vem aqui, falando alemão, falando inglês, tá perdido. Aí é complicado. Não, você não vai trabalhar com intérprete, é uma desgraça. Tá? Agora, o espanhol nem tanto. Agora, tem que entender a filosofia do cara. Cada país tem uma particularidade. Por exemplo, o Osório está indo para o futebol. Estão falando que está indo para o futebol mexicano. O futebol mexicano é uma correria que Deus manda. A seleção mexicana. É uma correria que o cara que vai lá e que não corre, não joga no futebol mexicano. É típico. Você já esteve lá, né? Não trabalhei. Não trabalhou no México como treinador? Trabalhei já várias vezes contra times mexicanos. A gente acompanha, conversa com o pessoal que trabalhou lá. Nós tivemos algumas pessoas ligadas ao própria coletividade santista. Cabralzinho trabalhou lá muito tempo. Né? A gente conhece como é aquilo lá. É difícil, é diferente. Você vai trabalhar na Colômbia, o cara que não fizer um futebol tocado na Colômbia não joga. A Colômbia é diferente, a Colômbia não quer correria. A Colômbia quer posse de bola. Então, cada lugar tem uma particularidade. Que se você for trabalhar num lugar desse, você tem que entender o que você vai fazer. Como se joga ali? Qual é a cultura? Que tipo de futebol é praticado ali? Né? E se o cara vem com uma filosofia diferente, até ele implantar a filosofia dele em cima de um campeonato difícil como é o brasileiro, e numa cobrança como tem o São Paulo, é complicado para ele. Agora você vai falar que o Osório não é um bom treinador? Não. Então eu acho assim, vamos trazer. Quer trazer? Primeiro escolhe bem o cara. Dá tempo para o cara. Vê se a filosofia de trabalho dele não é só os resultados que ele consegue. Vê se a filosofia do trabalho dele se encaixa dentro da filosofia que o clube quer. E aí dá tempo para o cara. Senão vai ficar assim, vem um, vai ficar 6 meses, vai ficar 3, vai ficar 6. É claro que cada um vai deixar algum legadinho, né? Mas não vai atingir o objetivo que eu acho que muita gente se propõe. Muito bem.
Olha, vamos fazer o seguinte, rapidinho a gente volta e vamos colocar um lance polêmico que foi a expulsão do Egídio ontem. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Nem o Geninho viu, ele falou. Um jornalista esportivo. Rapidinho a gente volta já. Geninho, olha, ontem um lance polêmico, a expulsão do Egídio, nunca vi o cara ser expulso, ir pro vestiário, o árbitro fala, volta. Foi uma confusão. Põe na tela a imagem que aconteceu ontem no jogo Palmeiras e Chapecoense. Guido, você já tinha visto alguém ser expulso e depois de um tempo retornar ao campo por um erro da arbitragem? Não. Na minha carreira toda, pelo Nunca menos viu. que eu não me recordo. Ô Igor, já viu alguma vez? Não vi e falo mais uma vez. Eu não sei se é a opinião de vocês aqui. Está ocorrendo interferência externa, sim. Seja por televisão, seja por quinto árbitro, enfim. Porque não dá para um jogador ser expulso, lá no vestiário, tomando banho já, voltar, troca de roupa aí que você vai voltar pro jogo. Luiz Roberto, chegou a ver isso já? Claro que não, né, Edson? É lamentável que aí eu não vi a imagem do Bandeirinha. Ele falou que foi problema de comunicação, meu caro Edson. Então tem detalhes aí, mas eu nunca vi disso. O Bandeirinha não deu a falta. Gustavo Franco, chegou a ver já? Já vi, isso não existe. Olha ele voltando lá. O Egídio, se foi expulso, deveria ter mantido a expulsão e arcado com as consequências. Não existe isso de voltar atrás. Não tem. Ô Gerinho, na sua carreira, você chegou a ver alguma coisa semelhante a isso? Não, é semelhante, mas não igual. Eu acho que eu já vi o árbitro errar, expulsar, mas aí logo em seguida. Ser orientado, o cara não tinha nem saído do campo, estava naquela confusão. Sim. Ele voltar atrás. Ou trocar cartão, que nem teve um aqui contra o Santos, que meteu o amarelo no que não tinha. Expulsou o zagueiro, né? O David Braz. O David Braz e não era ele. Eu já vi o cara dar e daqui a pouco mudar o bandeira e falar, não foi esse que fez a falta, foi o Isso outro. foi Santos e Corinthians. Mas ali do lado, assim. Agora, o jogador embora. Tá Já lá tá no fora. vestiário. Primeiro teve a confusão para expulsar. Depois ele foi embora. Quer dizer, aí passaram, se eu não me engano, eu estava vendo ontem, passaram mais de 4 minutos. Então, deixa realmente em aberto a possibilidade, né, e a desconfiança de que houve uma interferência externa. Mas você não está sentindo Porque, que está tendo essas porque eu vou falar uma ingerências coisa. da Se o juiz não viu, eu duvido que o quarto árbitro e o delegado da partida tenham visto. Duvido. Só uma pessoa poderia ter visto aquele lance de maneira diferente, era o Bandeira. Era o único que estava do lado. O resto estava tudo na mesma situação que estava o juiz, de uma distância até maior que a do juiz. O Bandeira não deu nada. Então, eu não acho que o quarto árbitro falou, se é uma jogada no meio campo, o quarto árbitro interfere. Mas uma jogada de fundo, o quarto árbitro não tem visão nenhuma da situação. O Bandeirinha, sim. Não se viu no vídeo nenhuma interferência do Bandeira e nem o juiz foi no Bandeira. Ele ficou parado, eles ficam parados com a mão. Mas ele estava bem atrasado, o juiz, viu, Geninho? Estava bem atrasado. De todo mundo está mandando agora. O que deu a impressão é que alguém falou, espera um pouco, deixa a televisão passar o replay para Então, ver. é isso aí. Esperaram, É isso quando aí. a televisão falou, ó, pegou só a bola, não foi nada, o cara avisou, ó, pegou só a bola. Porque antigamente Aí ninguém voltou fazia atrás. isso. Agora, eu concordo com o que foi dito aqui. Se você logo em seguida tem interferência de um Bandeira, ou de primeiro tinha aquele cara atrás do gol que falava não foi, mas rapidinho você muda. Agora, depois daquilo, aquele tempo, Já deixa, o acabou. juiz errou. Quantas vezes a gente já viu o juiz errar? Errou, Um pô. pênalti que decidiu o jogo. Mas sabe o que está Mantém. acontecendo, Pênalti Geninho? decidiu, O problema olha, eu todo... pus para Mantém. fora e dane-se. O problema todo é o seguinte, o juiz não está hoje, segurando a responsabilidade. Está acontecendo o seguinte, ele marcou a falta ou deu um gol, ele deu um gol que foi legítimo. O Bandeira não marcou impedimento, e não estava impedido. E ele assumiu. E não teve nada. Ele deu o gol porque ele viu que não tinha impedimento nenhum. É responsabilidade do juiz. Agora o juiz está assim, ó. O quarto árbitro, tem algum problema. Aí o juiz já fica naquela, que problema, amigo? Eu vou perder, eu não vou apitar o próximo jogo. Se eu não voltar atrás, eu vou ser punido. Então tá todo mundo pressionando demais a arbitragem. Não, mas Interferências agora de eu tudo acho, quanto é jeito. eu acho que o caso foi um erro como nós já vimos vários erros do cara expulsar sem o cara ter feito a falta, pênalti, que você vai ver depois não foi pênalti, o cara pegou a bola antes e o cara deu pênalti, a mão estava colada. Eu vi um pênalti contra o Avaí que foi um absurdo. O pênalti que o juiz deu, que a bola pegou na mão do Marquinhos. Então. Só se o Marquinhos fosse amputado para a bola não pegar do lado Isso dele. é verdade. Era a continuação do corpo. Pelo amor de Deus. Depois o juiz deu outro pênalti que o Gamalho chutou lá em cima. O cara, claro, fez a linha dentro da área, mas o cara saltou para fora da área. Então quando a bola bateu na mão, estava fora da área. Sim. Geninho, deixa eu te ele perguntar errou uma duas coisa. vezes, Nós estamos com o tempo explodindo, Guido. Então, por isso mesmo, você como treinador, você já teve vários problemas, às vezes, com problema de salário, pagamento de jogadores atrasados e tal.
Aconteceu um fato inédito nesse jogo contra o Jabaquara, agora no domingo, com o Olímpia. Os jogadores do Jabaquara entraram com o nariz de palhaço, porque eles não receberam o salário, prometeram e não cumpriram, aí eles fizeram essa manifestação. Quando você foi treinador em algumas oportunidades, aconteceu alguma coisa parecida com você? Não, de entrar com o nariz de palhaço, não. Acho que foi até uma atitude, né? Foi criativa. Criativa, né? Olha lá, Geninho, olha lá. Criativa. Os jogadores tiraram o nariz. Criativa. tiraram. Não deixaram de jogar. Ganharam o jogo. Ganharam que é o o mais jogo, importante. quer dizer, continuaram com a razão, né? E demonstraram para a opinião pública e para a imprensa que a situação não é bem essa. Você trabalhou com o Axel já, gente? Estão sendo enganados. O Axel foi meu jogador. Começou praticamente comigo no Santos, né? Quer mandar um abraço para ele? Está fazendo um brilhante trabalho no Jabaquara. Tem tudo para ser, né? Foi um grande jogador. Foi cria do seu Ernesto Marques, né? Isso mesmo. Saudoso Ernesto. Mais um para o Ernesto que foi buscar lá. E daqui a pouco apareceu o Axel. Legal. Um grande jogador e com certeza vai ter um futuro brilhante aí como treinador. Torço para isso. Um abraço, Axel. É uma pena que o nosso programa só tem 1 hora. Você aqui faria 4 horas de debate aqui. Geninho, muito obrigado e tomara que você continue mais um tempinho aqui na cidade para convívio da gente aqui. Obrigado, viu, Geninho? É um prazer muito grande. Eu gosto demais de Santos. Por isso, adotei, né? Não sou cidadão santista, mas moro aqui há 25 anos. Sou um cidadão santista Se você metesse o terno hoje, o cara ia falar assim, qual é o Datena que está no programa? E um prazer muito grande conviver com vocês, que me acompanharam desde que eu comecei aqui no Santos. Eu engatinhei como treinador com vocês do meu lado, né? Então é um prazer sempre muito grande estar aqui com vocês, batendo papo. E sempre que houver oportunidade, estou por aqui. E vamos mandar um beijão pro Walter Franco Júnior, aniversariante do último final de semana. O Valtão é irmão mesmo, né? Daquelas pessoas que a gente convivia, tocando seu órgão, né? E pena que não tem mais aquelas reuniões, né? Falta fininho, né, Walter? E aí acabou o órgão, acabou o churro, acabou o chopp. Infelizmente aquelas reuniões acabaram, mas é uma pessoa querida demais. Legal, obrigado ao Geninho. Um abraço, meu caro Gustavo Franco. Tchau. Um abraço também ao Luiz Roberto, ao nosso Igor Ferreira. Pode abrir no geral, gente. Isso, abre no geral. Boa tarde de todo mundo aí, boa tarde, Guido. E a gente volta amanhã, hein? Com mais um Baixada Esporte ao meio-dia. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.